Olá, sétimo ano, aula de produção textual, resumo. Como escrever um bom resumo? Na apostila de vocês, página 39 a 43. Façam as atividades propostas lá. Muito bem. Quando a gente tem muito conteúdo para lembrar, nós precisamos ter calma. Os resumos, eles estão aí para isso. E hoje nós teremos algumas dicas de como fazer um resumo bem feito. O que é um resumo? É o ato ou efeito de resumir, é um sumário, uma síntese, uma sinopse, resumo de um livro, em resumo, em poucas palavras, resumidamente, em síntese. O resumo, o melhor amigo dos estudantes. Os resumos estão aí justamente para nos ajudar a relembrar o que é mais importante saber em cada conteúdo. Nós vamos aprender a fazer resumos nas aulas de redação, língua portuguesa, mas vocês podem e devem utilizar resumos em todas as outras disciplinas. Ele ajuda muito a recordar, a fixar conteúdos. Mas preciso fazer um alerta: saber fazer resumos não é tão fácil assim. Não é simplesmente chegar e copiar pequenas partes do texto, né? Nós precisamos entender o que nós estamos lendo. Como você já sabe, a importância desse aliado na hora de estudar, elaborei 4 passos para você fazer um bom resumo. Então vamos lá? Primeiro passo: leia e releia o texto. A primeira coisa que você deve saber é que preparar um resumo é também uma forma de estudar. Afinal, para poder elaborá-lo, você precisa estar bem afinado com o assunto. O ideal, então, é você ler e reler o texto algumas vezes para se certificar de ter entendido tudo direitinho. Não tenha preguiça de fazer leituras, de ler 2, 3, até 4 vezes se for necessário. Busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Agora que você leu o texto algumas vezes, já pode estar preparado para ressaltar o que há de mais importante nele. Ou seja, qual é a sua essência? É aqui em que você deve tentar buscar algumas palavras-chave sobre o assunto, para te ajudar a se organizar e também destacar no texto o que é mais importante. Dica 3: organize as ideias principais. Agora é hora de organizar o que você entendeu do assunto. De posse das palavras-chave e das fórmulas, nomes e datas mais importantes, é hora de orientar o resumo que você vai escrever. Para isso, tente responder as 2 perguntas que seguem. O que está sendo dito no texto? Eu consegui entender aquilo que está sendo dito? Como eu explicaria este assunto para alguém? Lembrem-se, quando vocês veem um filme e alguém pergunta para você se o filme era bom, e você começa a contar que sim, o filme era muito bom, por isso, 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 você começa a resumir o filme. Você vai contar aquilo que você lembra, da forma que você conseguiu entender o filme. E assim acontece também com os textos. Você precisa ler, entender, para você poder tirar o que é mais importante e criar o seu resumo. É importante também tentar elencar o assunto em tópicos que você considera importante. É aqui que você pode desenhar um pequeno esquema para o assunto, estipulando um número de conceitos principais, como 3 ou 4, para você não colocar coisas demais no resumo. Dica 4: escreva o texto com suas palavras. Mãos à obra. É hora de escrever. Você já leu e releu o texto, destacou as palavras ou fórmulas mais importantes, já listou os tópicos mais importantes, deve estar quase um craque no assunto. Depois de tudo isso, escrever vai ficar moleza. Pegue o assunto pelo básico geral e depois passe para os assuntos específicos dentro daquela matéria. Vamos a uma dica? Faça o resumo com suas próprias palavras.
Não adianta nada simplesmente copiar trechos do livro-texto, porque você não estará absorvendo nada. Quando você mesmo escreve, está se forçando a explicar a matéria com o que você aprendeu, o que ajuda a fixar o conteúdo. Outra dica é você mesmo preparar um questionário básico sobre um assunto, com as perguntas que explicam os porquês de um fato. Então, se você precisa lembrar de um livro, o importante é você fazer em forma de questionário. Faça algumas perguntas do tipo: quem são os personagens, as características dos personagens, onde aconteceu o fato, onde se passa a história, que história é, sobre o que está falando esse livro, esse texto. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil fazer um resumo. Agora vocês vão assistir a este vídeo e em seguida vocês vão fazer o resumo dele. Assim que terminarem, tire uma foto e mande durante a aula. Esse resumo que vocês vão fazer, vocês vão tirar uma foto, então façam a caneta no caderno de vocês. Coloquem a data do dia que vai ser mostrado na nossa próxima aula. Vocês vão tirar uma foto e vão enviar para a professora, tá certo? O vídeo é esse, é do Átila, e fala sobre coronavírus. Que mundo nós vamos ter quando tudo isso passar? Então assistam com atenção. Vejam e revejam quantas vezes forem necessárias e lembre-se, fazer um resumo não é copiar, e sim entender o que você está ouvindo, nesse caso, né? Entender o que você está ouvindo e contar com as suas próprias palavras, certo? Um bom trabalho para vocês e aguardo vocês no próximo encontro. Um grande beijo.